Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia especial a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. E antes da gente começar o programa, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Para isso, basta acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Leitura do Evangelho de São Mateus. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azur, Azur gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Palavra da salvação. Portanto, a leitura do texto evangélico de Mateus, capítulo 1, versículos 12 a 16. Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco, dedicada à temática São José na história da salvação, dentro do ciclo de catequeses dedicado a São José. O Papa fará, como é tradição, em italiano. Vamos seguir. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Mercoledì scorso abbiamo iniziato il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Da quarta-feira passada, começamos o ciclo de catequese sobre a figura de São José. Está terminando o ano de São José. Hoje continuamos esse percurso centrando-nos no seu papel na história da salvação. Jesus é referido nos evangelhos como filho de José, o filho do carpinteiro. Os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José. Ambos compõem uma genealogia para realçar a historicidade de Jesus. Mateus, dirigindo-se sobretudo aos judeus cristãos, parte de Abraão e chega a José, definido como o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. Lucas, por sua vez, remonta até Adão, começando diretamente por Jesus, que era filho de José, mas especifica, como se supunha, filho de José. Portanto, ambos os evangelistas apresentam José, não como pai biológico, mas como pai de Jesus a pleno título. Através dele, Jesus cumpre a história do pacto e da salvação entre Deus e o homem. Para Mateus, essa história começa com Abraão. Para Lucas, com a própria origem da humanidade, ou seja, Adão. O evangelista Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, embora aparentemente marginal, discreta, em segunda linha, representa, antes de tudo, um elemento central na história da salvação. José vive o seu protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisso, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas. Quantos pais, mães, avós e avós
professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Assim todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele lembra-nos que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha têm um protagonismo inigualável na história da salvação. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres. Homens e mulheres em segunda linha, mas que apoiam, que desenvolvem a nossa vida, a vida de cada um de nós. Com a oração, com exemplo, com ensinamento, nos apoiam na estrada da vida. No Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria. E por essa razão, ele é também o guardião da igreja. Se foi o custódio, o guardião de Jesus e de Maria, continua também, é o custódio também da igreja. Porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, por favor, não esqueçam. Hoje, José protege a igreja. E continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. Esse aspecto do cuidado de José é a grande resposta ao relato do Gênesis. Quando Deus pede a Caim que preste contas da vida de Abel, ele responde: sou porventura o guarda do meu irmão? José, com a sua vida, parece querer dizer-nos que somos sempre chamados a sentirmos-nos guardiães dos nossos irmãos, guardiães dos que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. Uma sociedade como a nossa, que foi definida líquida, porque parece que não tem consistência. Vou corrigir aquele filósofo: mais do que líquida, gasosa. Essa sociedade líquida, gasosa, encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos laços humanos. De fato, o Evangelho narra-nos a genealogia de Jesus, não só por uma razão teológica, mas também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo. A via da história, o caminho da história, não desceu no mundo magicamente. Não. Fez o caminho histórico que também todos nós fazemos. Estimados irmãos e irmãs, penso em tantas pessoas que lutam para encontrar ligações significativas na sua vida. E por causa disso, lutam. Sentem-se sozinhas. Falta-lhes força e coragem para ir em frente. Gostaria de concluir com uma oração para os ajudar e a todos nós a encontrar em São José um aliado, um amigo, um apoio. São Giuseppe, tu que hai custodito il legame con Maria e con Gesù. São José, vós que guardastes a ligação com Maria e Jesus, ajudai-nos a cuidar das relações da nossa vida. Que ninguém experimente o sentimento de abandono que vem da solidão. Que cada um de nós se reconcilie com a própria história, com aqueles que nos precederam, e reconheça inclusive nos erros cometidos um modo
pelo qual a providência abriu o seu caminho, e o mal não teve a última palavra. Mostrai-vos amigo para aqueles que mais lutam, e como apoiastes Maria e Jesus nos momentos difíceis, assim apoiai também a nós no nosso caminho. Amém. Agora teremos a síntese em português e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Os evangelistas apresentam José como pai de Jesus a todos os títulos. São Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, apesar de permanecer em segundo plano, é central na história da salvação. Discreto e escondido, foi para a Sagrada Família homem sempre presente, sustentáculo seguro e guia sábio nos momentos de dificuldade. Um homem comum à semelhança de tantos pais e mães, avós e professores que passam despercebidos, mas são absolutamente necessários no mundo. No Evangelho de Lucas, José aparece como guarda de Jesus e de Maria. Sendo a Igreja o prolongamento na história do corpo de Jesus, José continua a sua missão de protetor do menino e sua mãe, protegendo a Igreja Universal. Este dado da vida de José é a grande resposta à atitude insolente de Caim, quando Deus lhe pede contas pela vida de Abel. Sou porventura guarda do meu irmão? Rebateu Caim. A figura de José diz que sim, que somos chamados a sentir-nos responsáveis pelos nossos irmãos, protetores de quem se encontra ao nosso lado e que o Senhor nos confia para criarmos laços entre nós. A genealogia de Jesus, há pouco escutada, recorda-nos que a vida é feita de relações humanas que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus, para vir ao mundo, escolheu precisamente este caminho. Pensando em todos os que têm dificuldade em estabelecer vínculos e por isso vivem na solidão, rezo para que encontrem em São José um aliado, um amigo e um sustentáculo. De seguida, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto con affetto i fedeli di lingua portoghese. Domenica scorsa abbiamo vissuto la 34esima giornata della gioventù, tappa nel cammino che ci porterà a Lisbona nel 2023. In questo pellegrinaggio spirituale lasciamoci affascinare dal cuore umile e disponibile verso gli altri di San Giuseppe. E sul suo esempio prendiamoci cura dei legami significativi della nostra vita. Su tutti scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo afetuosamente os fiéis de língua portuguesa. No passado domingo, vivemos o 34º Dia Mundial da Juventude, uma nova etapa no caminho que nos levará à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Nesta peregrinação espiritual, deixemo-nos fascinar pelo coração humilde e disponível de São José para com os outros e, seguindo o seu exemplo, cuidemos das relações na nossa vida. Sobre todos desça a bênção do Senhor. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica.
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, em que o Papa mais uma vez dirigiu a sua atenção a São José, hoje São José na história da salvação. E terminamos com a oração em que o Papa pede que ninguém experimente o sentimento de abandono que vem da solidão e que cada um de nós se reconcilie com a própria história, com aqueles que nos precederam e reconheça inclusive nos erros cometidos um modo pelo qual a providência abriu o seu caminho e o mal não teve a última palavra. Chegamos à conclusão agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, a você através das redes sociais, aos nossos amigos através do rádio e da televisão. Uma boa quarta-feira a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz todas as informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Como ouvimos com o Papa, prosseguimos as catequeses sobre São José, que vão nos acompanhar nas próximas semanas. Já aqui no Vaticano, estes dias foram de bastante trabalho para Francisco, com destaque para uma audiência realizada na quinta-feira com toda a família paulina. Pois bem, os paulinos estão em festa celebrando 50 anos da morte do beato Tiago Alberione, cujos seguidores encontraram no Brasil um terreno bastante fecundo na área da comunicação. No dia da sua memória litúrgica, dia 26 de novembro, se encerrou, portanto, uma extensa programação de eventos para atualizar o carisma deste bem-aventurado. Mas, Vinícius, antes de restituir a palavra, encerramos com uma reflexão sobre o tempo do Advento, que começa neste domingo. À espera da reflexão do Papa Francisco, logo mais aqui na Praça São Pedro para o Ângelus, convidamos o Padre Bruno Franghelli para uma breve meditação. Padre Bruno, quais são as palavras-chave deste Advento 2021? As palavras são justamente a esperança, a vigilância e a oração. São palavras que vão estar presentes também nas leituras. Aos domingos, nós ouviremos muito o profeta Isaías, por exemplo, que é o profeta que anuncia a vinda do Messias. Também teremos esses personagens importantes como João Batista, que é aquele que prepara os caminhos do Senhor, a Virgem Maria, com a sua visita a Santa Isabel, e, claro, o Natal do Senhor. Nós muitas vezes pensamos que o Natal, às vezes as pessoas pensam assim, é a festa de aniversário de Jesus. Não. O que nós cristãos celebramos não é o aniversário de Jesus, mas é o Deus que se encarna no hoje da nossa vida. Por isso as leituras e o Evangelho nos diz, hoje nasceu para nós um menino. E o tempo do Advento é este tempo de esperança, por esse Jesus que vem e nasce na nossa vida, mas também nós estamos na era da Igreja, a era do Espírito, na qual nós esperamos a segunda vinda do Senhor. Ou seja, nós estamos aí, neste celebrar a encarnação de Jesus, que é uma encarnação definitiva, e esperamos também a sua segunda vinda, como nós dizemos sempre nas liturgias, nós esperamos a vinda do Senhor. Então, nesse sentido, a oração, a vigilância, a penitência, esse tempo também que nós nos vestimos
principalmente na liturgia, de roxo, de espera, um tempo de sobriedade também litúrgica, justamente para nos ajudar a olhar para a nossa própria vida, porque nós, a igreja, somos a noiva que estamos esperando Jesus, o nosso noivo, o noivo da igreja, e como nós nos estamos preparando para este momento de encontro, de casamento com o nosso noivo que vem. Muito obrigada. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes, não saia daí.